Incêndio no edifício Andraus, 1972. No dia 24 de fevereiro de 1972, na Avenida São João, em São Paulo, o gigante de concreto edifício Andraus, com apenas 10 anos desde sua inauguração, estava para viver o dia que o marcaria negativamente na história do país. Era um prédio de concreto armado e com suas linhas relativamente modernas. Se erguia em 115 metros, contendo em seu interior vários escritórios empresariais. Entre seus repartimentos estavam escritórios de multinacionais, como as gigantes Henkel e Siemens. No teste situava uma filial das Casas Pirani, uma popular loja de departamentos, na época que fez com que o prédio logo fosse popularmente chamado de Prédio da Pirani. Por uma infeliz coincidência, a loja de departamentos foi estopim para a tragédia que aconteceu naquela tarde, pois justamente acima da marquise da loja teria início o incêndio. Sob a marquise havia um letreiro publicitário em neon, que reluzia o nome da loja. Por diversas vezes, os responsáveis pelo prédio foram alertados pela fiscalização da prefeitura e da companhia elétrica sobre o perigo de alta carga de energia, ainda mais após a instalação do luminoso. Às 16 horas do dia 24, um dia quente, mas com muito vento, dava-se início um curto-circuito no luminoso da Pirani. Uma pequena fagulha que logo fez os 32 andares arderem em chamas e chegar a 1000 graus Celsius, um quinto da temperatura da superfície solar. O centro de São Paulo logo se tornou um verdadeiro campo de batalha, com mobilização do corpo de bombeiros, equipe de resgate, imprensa e civis. Os bombeiros combateram o incêndio por cerca de 7 horas em escalas mais giros curta, enquanto a Força Aérea Brasileira e seu esquadrão autoterrestre de salvamento, o Paraçar, além de civis proprietários e pilotos, retiraram pessoas do topo do prédio em chamas. Aquele ponto foi de fato um fator crucial no resgate das vítimas, que lidavam com escadas de emergência dominadas pelo fogo. Diferente do edifício Joelma, que sua estrutura não era própria para o pouso de helicópteros, fato ocorrido em 1974. No final, o saldo foi 16 mortos e 330 feridos, um número relativamente baixo em comparação com o incêndio do Joelma, 2 anos depois, e também pelas fotos e filmagens aterrorizantes que mostram o edifício sendo tomado inteiramente pelas chamas e reduzindo a um esqueleto calcinado. Aliás, o incêndio no edifício Andraus foi uma das primeiras tragédias a ser transmitida ao vivo pela TV brasileira. Após o ocorrido, o gerente-geral da loja foi condenado a 2 anos de prisão. O prefeito da época, Figueiredo Ferraz, prometeu rever o Código de Obras, tudo deixado para trás até a tragédia de 1974. A história de pagar para ver de novo é a velha conhecida em nosso país. Afinal, providências só foram tomadas após o incêndio do edifício Joelma. O prefeito em exercício na época, após promessas de ações rigorosas, proferiu a seguinte frase: "O brasileiro não acredita em incêndio, mas eles existem", evidenciando a inexistência cultural de prevenção no país e defasagem do Código de Obras do município, que datava de 1934. Mas suas palavras foram ao vento. Nada adiantou, pois dentro de 2 anos, São Paulo encarava outra tragédia muito maior em proporções e em vítimas fatais. O edifício Andraus e seu incêndio deveria ter servido de exemplo para todo o país, mas tudo, assim como no caso das barragens de Mariana e Brumadinho, recentemente, foi esquecido e apagado até que houve uma repetição. O discurso forte das autoridades em busca de responsáveis de solução foi vago. Foi uma maneira de talvez consolar vítimas, familiares e cidadãos horrorizados com uma tragédia dessa proporção. Na maior cidade do país, repleta de edifícios em que muitos trabalhavam, residiam ou são vizinhos, e todos passaram a temer o acontecimento de novas tragédias. Repetindo a frase do prefeito Figueiredo Ferraz, o brasileiro não acredita em incêndio, mas eles existem. Sim, existem, não só aqui, mas como em todo o mundo. Mesmo com os bombeiros dizem, o fogo só acontece onde a prevenção é falha.
Hoje, um incêndio como esse apresentado não ocorreria, pois os prédios têm porta corta-fogo, alarme de incêndio, corrimão, luzes de emergência, porta antipânico, extintores, hidrantes, rota de fuga e plano de evacuação.